Para 35 garotas, a seleção é a chance de uma vida, num futuro em que os Estados Unidos deram lugar ao Estado americano da China, e mais recentemente a ILEA, um país jovem com uma sociedade dividida em castas. A competição que reúne moças entre 16 e 20 anos de todas as partes para decidir quem se casará com o príncipe é a oportunidade de escapar de uma realidade imposta a elas ainda no berço. É a chance de ser alçada de um mundo de possibilidades reduzidas para um mundo de vestidos deslumbrantes e joias valiosas. De morar num palácio, conquistar o coração do belo príncipe Maxon e de um dia ser a rainha. Mas, para mim, Sophie Hart, uma artista da casta 5, estar entre as selecionadas é um pesadelo. Minha mãe entrou em êxtase quando pegamos a carta no correio. Ela já tinha decidido que todos os nossos problemas estavam solucionados. Puf! Tinham desaparecido para sempre. O grande empecilho em seu plano brilhante era eu. Não queria ser da realeza, não queria ser não queria nem tentar. Entrar na seleção significaria deixar Aspen, o amor da minha vida, que está uma casta abaixo da minha. Porém, não me importa, eu amo do mesmo jeito. Abandonar meu lar e minha família para entrar numa competição por uma coroa que eu não quero. Entretanto, minha mãe não desiste e me acordou para me fazer uma proposta. Se eu me inscrever na seleção, posso trabalhar sozinha e ficar com metade do que eu ganho para mim mesma. Então, me inscrevi. Fui ao departamento de serviços provinciais, assinei os papéis confirmando que as informações eram verdadeiras e tirei a foto. E não havia razão para me preocupar, eu não me apaixonaria pelo príncipe Maxon. Pelo que vi no jornal oficial de Leia, nem ia gostar do cara. Os dias foram se passando e faltavam 10 minutos para o começo do jornal oficial, que anunciaria as selecionadas, e já estávamos a postos. Depois de uma conversa com a família real, Gabriel começou a falar os nomes. A seleção começava naquele exato momento. Depois de 3 nomes anunciados, Gabriel falou: Senhorita Sophie Hart, de Carolina, 5! Voltei minhas olhos para a TV, no susto, e a partir daquele instante, minha vida tinha mudado para sempre. Meu plano era aproveitar a comida e a ajuda financeira que seria enviada para minha família até o príncipe me chutar do palácio e tentar esquecer Aspen. Depois da briga que tivemos, tudo havia acabado. Na semana seguinte, inúmeros funcionários do governo invadiram nossa casa para me preparar para a seleção. Então, eu embarquei nessa aventura. Conheci 34 garotas, mas minha melhor amiga foi Marley Thames. Quando cheguei ao meu quarto, haviam 3 criadas: Annie, Mary e Lucy, umas fofas que cuidaram de mim com maior carinho. O primeiro dia no palácio foi bem cansativo. No final do dia eu só queria ficar sozinha. Então fui até a sacada do meu quarto para pensar um pouco e avistei um jardim. Depois voltei para a cama, baixei as luzes e arrastei-me sobre aqueles cobertores luxuosos e olhei para o jarro,
que antes estava cheio de moedas para meu futuro com Aspen. Deixei me levar pela tristeza e comecei a pensar em muitas coisas. Até que me vi correndo pelo único corredor que eu conhecia, sem ver a arte, a tapeçaria ou os batentes dourados. Tentei sair pelas portas que levavam ao jardim, mas os guardas me impediram. Eu estava passando muito mal. Cheguei a desmaiar. Até que ouvi uma voz dizendo: "Deixem-na sair!" Era Maxon. Uma voz jovem, mas com autoridade. Saí e ele me acompanhou. E foi aí que começou a história que eu nem sabia que podia acontecer. Minha visão sobre ele era totalmente diferente. Ele é educado, bondoso e muito charmoso. Sim, eu conheci pessoalmente. E conversamos, o que tecnicamente era errado, já que ele iria nos conhecer somente no dia seguinte. Minha aventura continuou e algo inesperado aconteceu. Formei uma aliança com Maxon. Eu seria sua amiga. Em troca, ele me deixaria no palácio até quando conseguisse. Comecei a pensar sobre a vida que eu tinha planejado para mim mesma e percebi que o que eu sempre sonhei talvez não seja nada comparado ao que eu nunca tinha ousado imaginar. Os dias foram passando, várias aulas com Silvia sobre etiqueta e história, muitas refeições, tortas de morango, panquecas e tudo que há de melhor. Uma rotina bem diferente. Até que acordei com o ânimo me sacudindo violentamente no meio da noite. Estávamos sendo atacados. E eu só me perguntava uma coisa: norte ou sul, norte ou sul? Disse para minhas criadas: muito bem, vamos! Annie e Mary arregalaram os olhos. Elas falaram que iriam para outro lugar, mas não suportaria saber que alguém as machucaria. O medo fez com que eu agisse rápido. Agarrei Annie pelo braço e a empurrei para dentro. Ela não conseguiu evitar que eu empurrasse Mary e Lucy. Quando cheguei no esconderijo, todos ficaram confusos ao verem minhas criadas. Mas não liguei. Elas estavam bem mais seguras. Conversei com Maxon no esconderijo que nós estávamos e descobri que eram sulistas. Os piores. Depois de algumas horas, a porta se abriu e os guardas saíram para verificar. As pessoas foram se levantando como se nada tivesse acontecido. Meu quarto foi revirado. Então liguei para minha família para avisar que estava bem. Você acha que minha aventura acabou? Bom, está bem enganado. Ela só está começando. E a partir daquele momento, a seleção não era mais uma coisa que me acontecia. Eu era parte efetiva dela. Eu, Sophie Hart, era da elite. Era uma das 6 selecionadas. Das últimas selecionadas. Arrastei os cobertores e saltei naquela manhã. Pois eu tinha um príncipe para conquistar.